Boa noite a todos. Mais uma vez agradecer ao Lar do Amor por mais uma oportunidade de falar sobre um tema que sempre traz muita emotividade, é um tema que movimenta muitas nossas emoções, nossos sentimentos, né? Muito intenso. E a gente vai falar agora sobre uma parte do item 9, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a ingratidão dos filhos para com os pais. E, de uma certa forma, trazer isso também para esse momento atual, em que o Dia dos Pais acabou de acontecer, tem uma semana aí, e de uma certa forma também trazer aí o reconhecimento, né, por todos aqueles que exercem essa tarefa, essa missão tão importante de orientar, de educar um espírito recém-encarnado. Então, a gente não pode deixar de falar, no momento em que a gente se propõe a tocar nesse tema, sobre família, né? Que até o capítulo em questão do Evangelho, ele trata de família. E a gente pode pensar assim, o que é a família, né? Do ponto de vista de cada um, a gente pode ter definições distintas, né? Do ponto de vista da doutrina espírita, a gente tem algumas definições mais claras, mais bem demarcadas, né? Os papéis, os objetivos. E uma das coisas que a gente compreende hoje com a doutrina é a importância fundamental no caminho de cada um de nós, espíritos imortais, hoje na carne, a importância da família consanguínea. A gente vai ver que dentro da doutrina a gente tem a identificação da família consanguínea, essa família humana, e a família espiritual, a família universal, a família em que um dia a fraternidade há de imperar e teremos um único entendimento como família. Mas na família consanguínea, essa que vivemos agora, nessa encarnação, qual nos encontramos nessa caminhada, essa primeira importância dela para nós é interessante, né? Porque a gente fala de um ambiente, de uma vivência em grupo, né? Então a gente tem o pai, tem a mãe, às vezes são tios, são avós, às vezes são até mesmo por laços de simpatia que adotam e se transformam em amor, enfim. Temos lá os responsáveis, aqueles que estão sobre a sua guarda, sobre a sua tutela. Temos o marido, a esposa, o companheiro, companheira e demais familiares naquele núcleo. Então, todos eles, dentro desse núcleo familiar, eles interagem. A gente não está isento disso. Mas a necessidade de cada um individualmente de crescer, lembrando sempre que nós somos espíritos mortais. Reencarnamos para quê? Aprender. Aprender o quê? O que é que a reencarnação nos faculta, nos dá a oportunidade, pela bondade divina, o ajuste de erros passados, a depuração de cada um de nós, no sentido de sublimar seus sentimentos, crescimento de cada um. E a evolução ela é individual. Ninguém cresce pelo outro, ninguém consegue fazer com que o outro passe a ter alguma propriedade, algum desenvolvimento que lhe é imposto. O crescimento é responsabilidade de cada um. Você não tem como fugir disso. Mas é algo que, apesar de ser individual, ele se desenvolve mais, esse ambiente de aprendizado, quando realizado em grupo. E a família vem para estabelecer esse padrão de aprendizado, esse padrão de crescimento individual, porém, no núcleo familiar, envolvendo a outros companheiros. E quem são esses outros companheiros no núcleo familiar consanguíneo? Eles são, na espiritualidade, a gente
sofre um processo aleatório de escolhas e aí cai numa família e fala assim, não é possível que esse cara é meu pai, ou esse aqui é minha mãe, ou que esse aqui é meu filho, esse aqui é minha filha, ou que esse aqui é meu irmão. Impossível isso, não tem o menor sentido. Acho que Deus esqueceu, cochilou na hora e eu parei aqui. Não tem nada a ver com esse povo. A gente ouve várias expressões desse tipo, às vezes no momento da vida que a gente está passando, a gente externa esse tipo de pensamento, às vezes num momento de dificuldades de compreensão, todos nós somos submetidos, e às vezes a gente escuta muita gente falando isso. Quando a gente já, dentro da doutrina, estudando, assistindo às palestras, no trabalho, dentro da casa espírita, nas conversas, enfim, nas reuniões de estudo, a gente vai cada vez mais enraizando esse conceito de espírito imortal, esse conceito de família consanguínea e família espiritual, o conceito das necessidades reencarnatórias que cada um de nós tem. Então, quando a gente contempla que a nossa reencarnação ela não se dá de forma aleatória, local, família, características, tudo atendendo às nossas necessidades, Deus nos dá tantos privilégios que as nossas reencarnações elas são customizadas, ajustadas segundo as nossas possibilidades. E como a gente bem sabe, nenhuma tarefa, nenhum fardo, nenhuma dificuldade é maior do que a nossa capacidade. E aí que entra a luta, Porque, na verdade, viver e crescer dentro de uma família significa, muitas das vezes, lutas e lutas. Não contra o irmão, não contra a mãe, não contra o pai, não contra os seus filhos. A luta é consigo mesmo. Até porque é muito interessante nesse aspecto, na família, quando a gente tem a questão da relação pais e filhos, quando jovem, a gente olha para os pais, as nossas críticas, as nossas frustrações, as nossas angústias, as nossas decepções, as nossas mágoas, os nossos ressentimentos. A gente sempre, quase sempre, não generalizando, mas quase sempre, a gente tem uma visão muito unilateral do nosso ponto de vista em relação aos nossos pais. E às vezes, muitas das vezes, a gente cresce. E aí, um dia, a gente se vê olhando para os nossos pais, mas também olhando para os nossos filhos. E aí é uma revolução de sentimentos, de emoções. Quando a gente pensa naquilo que nos afetou, aquilo que nos dava, às vezes, frustrações, angústias, raiva, muitas das vezes, infelizmente, ódio, distanciamento, a gente se vê de frente agora numa situação que eu posso fazer diferente. Eu posso fazer o que ele não fez comigo, meu pai ou minha mãe. Eu posso dar ao meu filho, à minha filha, condições diferentes, vou dar um entendimento diferente, não vou deixar que ele sinta o que eu senti. E aí, às vezes, a gente comete um grande erro. Como a gente estava falando antes, as nossas reencarnações, as nossas programações reencarnatórias não se dão ao acaso. Elas são ajustadas às nossas necessidades de aprendizado. É tudo voltado para isso. Não é aleatório, não é o acaso. A gente tem que aprender, a gente tem que viver na carne para que esse aprendizado, essa vivência, essa transformação de sentimentos, de emoções, ela se incorpore no nosso ser espiritual. Sem isso não tem valor. E aí nós caímos na família e imaginamos que os outros, nossos pais, nossa mãe, nosso pai, cometeram diversos erros, diversos equívocos, e que a gente, como pai, ou como mãe, ou como responsável, como tutor, a gente não vai cometer esses erros. Provavelmente faremos erros diferentes. Todos nós somos espíritos imortais, mas não somos idênticos. É muito improvável que se pegássemos 3, 4 pessoas na nossa família, de núcleo de amigos, e botássemos uma imagem, um quadro, uma escultura, ou para ouvir uma música, e perguntássemos o que achou disso. Qual a sua interpretação dessa obra, seja ela uma música, seja ela uma pintura? As opiniões vão ser diferentes.
Podemos, às vezes, até falar a mesma coisa, mas não necessariamente com as mesmas palavras. E muitas das vezes teremos significados completamente diferentes. É a realidade objetiva de cada um, é a perspectiva que cada um tem perante os fatos da vida. E é notório a gente compreender que cada um de nós, que somos semelhantes, mas não somos idênticos, temos o mesmo Pai. Nós falamos o Pai Nosso, Pai de todos nós. Nós temos construções emocionais distintas, então nós sentimos diferente certas experiências, né? Alguns se assustam mais ou se impressionam mais com algumas situações na vida, outros conseguem lidar com mais facilidade, outros conseguem se distanciar de algumas emoções, outros se chafurdam nelas, se perdem às vezes, são os extremos. Alguns pontos nós somos mais equilibrados, outros nós temos nossos pontos mais fracos, quando a gente tem algum autoconhecimento. Então, imaginar que as ações que os nossos pais, os nossos responsáveis tiveram conosco, que causaram alguma tristeza, alguma dor, alguma frustração, elas foram motivadas por quê? Por vontade deles de nos fazerem felizes? Ou porque era o que eles conseguiam fazer, né? Cada um de nós se vê nesse mundo realizando aquilo que acha, que acredita ser o melhor. Ninguém, a princípio, em condições emocionais, em condições mentais, dentro do que se considera harmonioso, realiza atitudes ou escolhas que são em prejuízo explícito, né? Então, às vezes, uma decisão que um responsável, que um pai, que uma mãe toma, nessas situações cotidianas que a gente às vezes se frustra, são o entendimento deles em relação a isso. E a mesma coisa quando a gente pensa como pai, como mãe ou como responsável, né? A gente vai tomar essas mesmas decisões, escolhas diferentes ou não, mas em cima do que a gente acredita ser melhor ou não. Um exemplo que uma vez eu vivenciei foi quando o meu filho resolveu, já estava, fez maioridade, e ele falou: agora eu quero sair, pai, quero sair com os amigos, eu quero conhecer um pouco a noite e tal. E eu sinceramente, naquele momento eu não estava pronto. E não deixei. Mas a fala que eu tive, provavelmente inspirada aí pelos bons mentores, foi falar o seguinte: a primeira resposta que eu recebi na negação foi assim: mas então você não confia em mim? Naquela conversa toda de confiança era papo furado. Eu não confio em você, eu confio. Eu que não estou pronto ainda para isso. E isso vai me causar tomar essa decisão agora, permitindo, isso vai me causar algum sofrimento. Se você puder compreender e evitar agora, eu agradeço, para que a gente possa ir mitigando essa situação, para que, obviamente, você vai ter essa liberdade. Mas eu te pediria hoje que não. Quer dizer, é a forma da gente se expressar. Não estou dizendo que essa é a melhor forma. Não estou dizendo que eu sei falar sempre assim. Isso foi um momento. Tive vários outros momentos de decisões muito equivocadas, em que a minha harmonia, meu estado íntimo não estava tão sereno assim. Então a gente está sujeito a isso. Isso é a nossa lida diária. A reencarnação, família, dentro de uma família, tem justamente esse objetivo, né? A gente precisa ajustar as nossas experiências, os nossos sentimentos, as nossas emoções, e esse laboratório humano, esse laboratório, essa célula tão importante dentro de uma sociedade que é a família, nos faculta isso, porque os laços consanguíneos nos ajudam a desenvolver previamente um sentimento de mais fraternidade, de amor, de maior compreensão, de maior tolerância. Em tese é assim que funciona. E por isso estamos aí na família, para que as diferenças passadas, do passado, as diferenças das vidas pregressas, elas não possam impactar diretamente, trazer um ônus direto a essas relações, sem que haja algo que aí a relação consanguínea traz: nascimento, seja adoção, seja forma de receber e formar um núcleo familiar. Isso se faz por amor, de alguma forma, por amor. E quando você mantém esse núcleo familiar e começa a desenvolver, por mais que tenha suas dificuldades, e vão existir,
o amor tem que estar presente, e esse amor que dá sustentação. É uma coisa muito linda quando a gente percebe uma família, as lutas, né, as diversas dificuldades, mas existe um sentimento, né, muitas das vezes, que faz com que eles não desistam uns dos outros. Por mais que tenha, às vezes, a mágoa, que tenha raiva, é tudo muito momentâneo. Né? Quando aquela tempestade passa, a ascensão daquele sentimento mais forte, que é o amor. É como se fosse um lago ali, meio cristalino, que de vez em quando cai as pedras assim, que o fundo, né? Se revolve, a água fica turva, mas depois passa. E aí a vida segue. É bonito perceber isso, de ver a família, né, se mantendo, se esforçando, cada um em momentos diferentes. A gente não tem um comportamento linear, né, ao longo do nosso desenvolvimento como indivíduo. Às vezes a gente na juventude, adolescência, não preciso nem falar o que é, como responsável, né, na função de pai, lidar com isso, né? Então, não é uma coisa simples, são choques de ideias, são choques de vibrações. A gente sabe que nessa idade da adolescência, por exemplo, o espírito que ocupa aquele corpo, ele está ali, né, após o seu desenvolvimento inicial, ele está assumindo realmente, né, as suas características pregressas também. Né? Então, muitas vezes, você entra em choque com tudo aquilo que ele recebeu ao longo da sua formação naquela encarnação. Então, a família faculta muita coisa. E, às vezes, a gente percebe, em algumas situações, na casa espírita, a gente percebe isso, às vezes, nos atendimentos que acontecem, nas comunicações que ocorrem nas reuniões de esclarecimento também mediúnico, a gente percebe o quanto que rancores, amarguras, elas trazem dor e sofrimento que às vezes se perpetuam ao longo de muitos e muitos e muitos anos, e às vezes além de muitas gerações consanguíneas também, gerações de encarnação. É muito intenso, né? Nós somos seres em que a emoção e o sentimento é a nossa linha de progresso e crescimento. Então a gente sai da barbárie, onde às vezes a indiferença, onde às vezes a brutalidade, né, ela se faz muito mais intensa, até depuração plena como espírito mais elevado, em que o amor, a plenitude da fraternidade é a nossa razão de viver e a nossa reação instintiva, né? Sempre. Hoje ainda não, a gente ainda está no início do caminho. Muitas das vezes a gente reage, às vezes muito agressivamente, negativamente a algumas situações, e a outras a gente consegue já, muitas das vezes, ter uma primeira reação como um ser fraterno, um ser terapêutico, onde a vontade de ajudar e de acolher é maior. Então, lidar com essas grandes dores, essas diferenças, é muito complicado, mas é possível. Deus nos deixou muito claro isso, Jesus também, que o fardo não é maior do que os nossos ombros podem suportar. Mas muitas das vezes a revolta impera, isso é muito comum. Tem um texto aqui, é um texto vou fazer a leitura de um texto do Emmanuel, que ele fala o seguinte, em Fonte Viva: a casualidade não se encontra nos laços de parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas, impelidos pelas causas do passado a reunirmos no presente. É indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sobre o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Nós somos colocados nesse núcleo familiar, com os nossos pais, com os nossos responsáveis, depois com os nossos filhos, aqueles que nos são tutelados, não é por acaso. É sempre a necessidade de aprendizado e de crescimento. A família é sempre um núcleo de trabalho, de estudo para o indivíduo, para o espírito imortal. Uma das coisas que pode nos facilitar muito essa lida, né, esse trato familiar, que às vezes pode ser muito difícil, é lembrarmos quem nós somos. Somos filhos de Deus, todos nós. Estamos em estágios diferentes, cada um de nós.
mas não estamos por acaso nessa família, não estamos aqui esquecidos por Deus e de alguma forma passando alguma dor ou sofrimento, ou incompreensão, ou intolerância à toa. É preciso que isso nos estimule não a raiva, não a revolta, não a mágoa. É preciso um esforço grande, mas possível. Um esforço grande, mas é possível sim, em transformar aquela primeira reação, né? Aquele primeiro ato que vem ao nosso consciente de, às vezes, revolta, de raiva, transformar em capacidade de olhar para o outro, compreender os seus limites, compreender o seu modo de enxergar a vida, que é diferente do nosso. Cada um de nós somos seres individuais, temos construções e histórias de vidas pregressas distintas, mas naquele momento daquela existência, dessa existência que nós estamos convivendo, temos necessidades mútuas ali de aprendizado, cada um de nós. Às vezes eu sou o ser revoltado e o outro é o ser mais tolerante. Ele vai reforçar a sua tolerância, a sua capacidade de paciência, a sua capacidade de compreensão, vai ter esse ganho e talvez eu me influencie por essa reação mais amorosa, mais fraterna e comece a trabalhar também as minhas revoltas. Porque se eu não fizer isso agora, eu vou ter que fazer isso numa próxima vida, até que eu me convença e compreenda de que não adianta ficar preso a esses sentimentos que não me deixam seguir adiante para ser feliz. Felicidade não é vingança, felicidade não é revolta, felicidade não é ódio. Felicidade é um estado em que a gente ainda não compreende, mas que nos traz principalmente a paz, a satisfação pela observância do bem-estar de todos, não do individual. É a percepção também de que há alegria e não há injustiças, não há dores, não há mágoas. Nosso coração se sente leve, se sente em paz consigo mesmo, com a nossa consciência. A gente atua na vida da maneira que a nossa consciência indica, seguindo as leis de Deus, e aí a gente conquista um pouco dessa paz, dessa felicidade. Não é fácil. Não é fácil. Mas a família está aí para ajudar justamente nisso. O que nos indica a doutrina claramente é que quanto mais a gente consegue fazer a nossa própria transformação como indivíduo dentro da família, sublimando aqueles sentimentos, aquelas emoções que ainda nos arrastam para o nosso princípio de espírito ainda muito imperfeito, quando a gente consegue sublimar isso com muito esforço, e aí a gente haja evangelho, haja prece, haja leitura, haja culto no lar, use todos os recursos que estão à sua disposição. Lute por essa mudança, por essa transformação íntima, porque você vai conseguir olhar para o outro, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, para a sua filha, para o seu companheiro, para aqueles que você convive, com um olhar mais fraterno e compreensivo. O seu coração não vai se sentir mais tão agredido. Muito pelo contrário. Você vai entender que o amor é muito mais do que receber só aquilo que você pensa que precisa. O amor é uma coisa muito mais intensa. É algo que quando a gente percebe que está acontecendo, quando a gente se entrega de uma maneira sincera às boas atitudes, aos bons pensamentos, ao esforço pessoal de mudança, quando a gente menos percebe, a gente está se emocionando positivamente, a gente está sentindo essa transformação e a gente vê que compensa todo o esforço, todo o esforço. O que nos aguarda lá na frente, quando a gente fizer essa grande transformação íntima, e a família é um grande auxílio, um dos mais importantes nesse processo, o que nos aguarda é uma felicidade plena, é a capacidade de não perceber mais o outro como um opositor, como aquele que nos impõe o sofrimento, nos impõe a dor. É tudo responsabilidade nossa, de cada um de nós. Os pais têm essa imensa tarefa de cuidar dos seus filhos, aqueles que são colocados em responsabilidade, não só dando as melhores condições materiais, mas também, muito importante também, as condições emocionais e as condições espirituais para se desenvolver. E o bacana disso é que quando você se engaja nessa missão importantíssima de representar para os seus filhos, para aqueles que você é responsável
uma postura mais digna, né? Orientar para que eles sejam mais dignos, mais honestos, mais fraternos, mais amorosos, é que você precisa também fazer isso consigo mesmo. Então é uma jornada em que todos se beneficiam. A gente começa a falar como o outro deveria ser, e a gente percebe que a gente não é tanto aquilo que a gente fala e quer ensinar. Mas por que não, então, aproveitar e exemplificar isso e se esforçar também? É uma jornada bonita de se fazer junto em família, né? Abrir o coração e falar e perceber o caminho melhor. Porque se eu entendo que é melhor ser uma pessoa fraterna, uma pessoa caridosa, e eu começo a fazer uma autoanálise e perceber que eu não sou tanto assim, não significa que eu não possa mudar, muito pelo contrário. Está aí a oportunidade de seguir esse caminho, né? Então, o convite que mais uma vez eu faço, né, e é para mim também incluído, é que a bondade de Jesus, o acolhimento de Jesus, a misericórdia do nosso Pai Celestial possa tocar nossos corações em todos os momentos, para que quando a gente se veja numa situação de ingratidão, de revolta, de mágoa, que pode gerar um ressentimento, a gente lembre que somos seres imortais, que não é a nossa primeira reencarnação, que estamos juntos nessa família por questões de necessidade de todos, como espíritos imperfeitos. Não somos melhor que o outro, somos diferentes em alguns aspectos emocionais, sentimentais, na evolução espiritual de cada um. Então, mas todos necessitados de aprendizado. Então, a gente usar esse olhar um pouco mais profundo para que possamos dar para o outro, para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso tio, para os nossos avós, para aqueles que cuidam de nós ou que já cuidaram, e para aqueles que estão sob a nossa guarda, principalmente através do amor, que possamos canalizar mais compreensão, mais harmonia, mais serenidade. Lembrando sempre que quando a gente lida com os conflitos, né, na família a gente tem muito isso, lembrar sempre que o entendimento, a compreensão não é concordância. Então a gente pode oferecer para o outro, mesmo quando a gente não adota o mesmo discurso, mesmo quando a gente não adota os mesmos valores, a gente tem sim a obrigação de tentar compreender o outro sob o olhar dele, né? A empatia, para que mesmo que eu diga que não concordo, mas eu compreendo por que você fez isso. Isso já nos faculta um caminho imenso, uma jornada mais tranquila, mais saudável, mais feliz. Então, eu desejo que para todos nós que nesse momento aí, parte do tema de hoje, da homenagem para os pais, ou para aqueles que exercem a função como tal, muita tolerância, muita paciência, muito autoconhecimento, né? Olhar para si mesmo sempre, o porquê das escolhas, das decisões, o porquê das nossas reações, por que nos incomodamos tanto com algumas situações, e como podemos efetivamente ajudar a guiar a esses filhos, a essas filhas, a esses que nos são confiados por Deus da melhor forma. Que confiemos em Jesus, confiemos em Deus, mas façamos a nossa parte também. Fiquem com Deus, que Jesus esteja em todos os corações. O mundo precisa cada vez mais disso, mais de sentimento cristão, mais de fraternidade. Uma boa noite para todos.